Bom, paz e graça novamente. Estamos aqui para dar continuidade com o estudo, seguindo com o livro de Mateus 2, visto que estávamos a ver o livro de Mateus 1. Então é importante entender que neste livro de Mateus 2, em continuidade do Mateus 1, nós vamos ver que ele está subdividido com a primeira parte, que fala dos magos do Oriente, e depois nós vemos a parte da fuga do Egito, em que depois houve a matança das crianças inocentes. E para terminar, nós vemos a parte da volta do Egito, ok? Então, é importante nós compreendermos que nesta primeira parte que fala dos magos do Oriente, nós vamos ver que, segundo o que a palavra diz, que quando a criança nasce, visto que a criança é fruto de um evento espiritual, ou seja, um evento sobrenatural, porque é concedido do Espírito Santo, isto acabou mexendo com o mundo sobrenatural, que causou um incômodo aos magos, porque se estamos a falar de magos, nós entendemos como magos sendo videntes, sendo pessoas que tratam com o além, tratam com o sobrenatural, tratam com o espiritual, não é? Então, dentro dos magos, temos duas inclinações, não é? Os magos de forma puramente maligna e os magos puramente, não diria maligno nem benigno, né? Mas como sendo aqueles que têm dons, não é? Em que muitos deles não são, muitas das vezes, influenciados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que eles têm essa denominação magos, senão poderiam dizer profetas de Deus, videntes de Deus, não. Eles têm essa parte dos dons, não é? Mas não é influenciado pelo dom do Espírito Santo. Por isso que eles acabam recebendo este nome dos magos. Então, sendo este evento do nascimento de Jesus algo sobrenatural, é uma das razões de fazer com que, após o nascimento deles, de Jesus, neste caso dele, venham os magos, não é, do Oriente, e sendo o nascimento de Jesus acontecendo no tempo do rei Herodes, claramente que se eles estão a vir de um outro lugar, estão a entrar no território que existe alguém que lidera lá, claramente que a chegada deles tinha mesmo que ser tomada pelo conhecimento do rei. Então, quando os magos chegam, claramente que, sendo um evento sobrenatural, na arena espiritual, acabaram mesmo por dizer da onde é que está a vir o nascimento, que estrela é essa, que luz é essa. Então fez com que eles chegassem exatamente no lugar onde Jesus nasce. Então, este acontecimento, como estava ainda em segredo, conforme nós vimos no Mateus 1, em que quando Maria concebe do Espírito Santo, José é avisado para que não recuse recebê-la ou aceitá-la como sua prometida, não é? Então, é daí quando Jesus Cristo mantém-se com a barriga e o seu nascimento ainda escondido, não é? Ainda em secreto. Então, os magos quando vêm, sabendo que, olha, nasceu a luz aqui, ainda não havia o conhecimento pelo povo, o conhecimento geral. Então, a vinda dos magos chama a atenção, não é, de um efeito sobrenatural que haveria de se manter em secreto. Mas por que é que vem dos magos? Porque os magos já entendem do sobrenatural. Eles viram que, olha, está para acontecer algo que nós nunca vimos. Então, a partir da vinda dos magos, desperta-se a luz, ok? Porque as pessoas, o povo de Israel, não sabia que a luz, não é, já tinha vindo, já tinha acontecido. Então, eu poderia trazer um outro tipo de entendimento, mas temos que lembrar que estamos a trazer ensino da palavra. Há muito que descrever sobre isso, fazer junções das outras palavras, mas não vamos perder o foco no ensinamento desta palavra. Então, o que nós podemos dizer aqui? As trevas, não é, entre aspas, representada pelos magos, sentiram-se incomodadas pela luz que veio, que é Jesus. Então, visto que a nação israelita, naquele tempo,
Belém, da Judeia, não estava entendida disso, então tinha que haver um incômodo espiritual, sobrenatural, para vir despertar que, olha, há uma luz, há algo de diferente aqui. Então é quando toma conhecimento o rei, porque os magos quando vêm, entendem que, olha, está a vir nascer o rei dos judeus. Agora, imagina isso, enquanto tem um rei ali, tem alguém que está a liderar, ao ver que, ei, afinal eu tenho oponente. Mas na verdade Jesus não é oponente, mas o homem simplesmente pelo orgulho próprio de quem manda aqui sou eu, sentiu-se incomodado no que tem a ver com o seu poder. Então, visto que calha num tempo que o rei que está lá, diga-se de passagem que não é um rei com bons hábitos, com bons costumes, principalmente agradáveis a Deus, sentiu-se incomodado, sentiu a sua cadeira, não é? O seu trono, não é? Ameaçado. Então, a curiosidade que o rei Herodes desperta não é uma curiosidade de luz, não é uma curiosidade de bom grado. Então, quando ele vê sobre isso, ele achou-se, não é? Na posição de querer saber mais sobre o rei. Então, é daí que nós vemos que a maneira como ele, não é, age, primeiramente ou a priori, não demonstra, não é, diretamente que ficou incomodado ou perturbado, visto que não somente ele, como também a Jerusalém, como a Bíblia aqui nos diz. Então, naquela altura, sendo de costume que houvesse essas reuniões, este encontro, não é? Congregação ali entre os mais, os sacerdotes, os escribas e tudo mais. Vinda esta notícia sobre Jesus, todos inquiriram-se, todos ficaram perturbados e também incomodados. Rei, como assim? Estamos aqui a ver Herodes. Então é daí que vem a curiosidade nisto. Então nós vamos ver um Herodes, não é? Em que, de forma, conforme a Bíblia diz no versículo 7, secretamente, não é, chama os magos. A notícia veio de uma forma que tornou-se pública, mas a curiosidade de Herodes tornou-se secreta, porque de todos quantos naquela altura existiam, Herodes é que se sente mais incomodado, porque estamos a falar de rei, então ele estava a reinar naquela altura. Então ele que torna-se mais incomodado do que os outros, porque sentiu a sua cadeira, não é, ameaçada. Então, pelo orgulho do homem de não querer com que ninguém venha ou suceder, venha colocar-se acima, ele manifesta-se desta maneira, não é, como muito é dito, já foi dito, como uma serpente mesmo, porque está a agir de forma secreta, mas com a intenção de querer abafar a luz, não somente de abafar a luz, e também com a intenção de não querer com que ele seja substituído como rei. Então, esta foi a perturbação maior dele pelo orgulho de ser rei, e para ele, qualquer outra pessoa que quisesse levantar como rei sentiria-se ameaçado. Então, a intenção era de eliminar, para que ele continuasse no poder. Então, no meio de tudo isso, secretamente, ele fingindo que não está incomodado com o nascimento de Jesus, não é? Ele acaba mesmo por ter o encontro com os magos para querer lhes usar ao ponto de lhes enviar para querer saber mais acerca de Jesus. Isto é o que Herodes, não é, estando a ser usado, estando a representar o inimigo, estava a querer agir de forma verdadeiramente astuta. Então, quando nós vemos isto, e vamos ver que a maneira que ele fala com os magos não dá a entender que ele está incomodado e que ele quer fazer mal. Por isso que diz, olha, vão saber bem sobre o menino, quando vocês acharem, façam-me saber que, olha, ele está aqui, e venham me dar essa informação toda para que eu também possa ir feliz, como vocês estão, para ir adorar, não é? Então, quando os magos recebem esta informação, ainda que fora deles não estivessem a
receber ou entender que o rei Herodes estava agindo de forma, não é, astuta. Quando eles vão no lugar onde estava o menino Jesus, vendo eles a estrela, alegraram-se, não é? E entraram, viram o menino com sua mãe, prostraram-se, adoraram-o, não é? Reconheceram que, olha, ainda que a gente esteja na posição de mago, não é? Nós estamos a ver algo que nós nunca vimos, estamos a ver e receber uma luz. Então, é daí que a gente vê em que a luz sempre vai vencer as trevas, não é? Então, o que nós podemos constatar com isso? Nós vamos ver que se até os magos que não conheciam a luz, mas vendo a luz, renderam-se à luz, converteram-se na maneira que eles recebem a Jesus, renderam-se. Então, a partir do momento nas trevas que eles andavam, não é? Quando encontram-se com Jesus, a luz resplandeceu. Então, a luz que é Jesus sempre vai resplandecer diante das trevas. Então, as trevas sempre vão render-se e também prostrar-se diante da luz que é Jesus. É isso que nós podemos tirar do aprendizado naquilo que foi o comportamento dos magos quando eles realmente viram a Jesus. Isso nos chama nós também a prostrar-se e adorar a Jesus. A exemplo de magos que estavam e andavam eles nas trevas, então a partir do momento que a luz vem e resplandece, eles também tornaram-se resplandecidos por esta luz que é Jesus, não é? Então, quando eles chegam até Jesus, aquilo que eles receberam, o veneno que eles receberam de Herodes, perdeu efeito quando eles viram a luz. Porque a ideia de Herodes era para que, quando eles chegassem lá, fossem dar relatório. Então, quando eles veem e rendem-se à luz, automaticamente o mau intento que Herodes carregava foi dissipado. É por isso que a própria Bíblia diz que, para além deles prostrarem-se e adorarem, não é? Ofereceram tesouros, dádivas, ouro e tudo mais. Então, quando eles vêm, rendem-se a Jesus, o Espírito de Deus, a luz que Jesus Cristo carrega, não é? Dissipou as trevas e converteu-os ao ponto de eles já poderem receber revelação que vem de Deus. Se eram magos, claramente que eles não recebiam revelação que vinha inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que eles veem a luz, encontram-se com Jesus e rendem-se a Ele, não é? Foi dissipado a inspiração espiritual que eles recebiam e a partir dali acabam recebendo uma nova inspiração espiritual que tem a ver com a proveniência da luz que acabou por tornar-se revelados pelo Espírito Santo de Deus, conforme a Bíblia nos diz, no Mateus 2:12. E sendo por divina, amém? Divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, ou seja, sendo eles magos, deixaram de ser magos, porque quando eles tiveram encontro com a luz que é Jesus, renderam-se, não é? E passaram a ouvir e obedecer ao Espírito Santo de Deus. É por isso que quando eles recebem a revelação divina, a Bíblia poderia dizer revelação somente, mas foi divina, como se são magos. Então nós conseguimos ver o efeito do nascimento de Jesus aqui. E que no meio de tudo isso, não participando Herodes, nós vamos ver uma outra intervenção divina aí, mas que já vem para informar novamente ao mesmo José que quando Jesus nasce do Espírito Santo, sendo ele concebido, colocado na barriga da Maria, foi avisado para que não rejeitasse a Maria. Vem também anjo de forma divina, revelando e aparecendo-se diante de José para dar continuidade na operação divina de escape, não é, de Jesus Cristo, visto que iniciou pela perturbação de Herodes, não é? Então Herodes falha na sua primeira missão de querer abater a Jesus através dos magos. Então ele tenta levantar uma segunda tentativa. Então, nesta segunda tentativa, já há intervenção divina, mas em sonho para José, em que o anjo do Senhor aparece e diz: olha, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Como quem diz,
fica lá até que Herodes, que está e levantou-se como principal inimigo, oponente, não é, da luz da salvação, ele possa o quê? Morrer, porque ele quer abater o menino, ele quer abater a salvação, ele quer eliminar a salvação. Então nós vemos o nascimento de Jesus já logo em grandes perseguições, em grandes perturbações, que é o mesmo que acontece com nós, os crentes, ou conosco, quando nós nos convertemos e decidimos seguir e servir a Jesus. É isto que acontece. As perseguições, elas iniciam elevando-se ao mesmo que a gente vê com o nascimento de Jesus. Se até Jesus, ao nascer, foi perseguido, quem somos nós para não sermos perseguidos por conta do nome dele? Então, e que aceitando nós esta salvação que está em Cristo, estamos a dar o espaço e a oportunidade, não é, da salvação eterna. Então Herodes aqui levanta-se como o primeiro oponente de Jesus para querer abater, não é, o nosso Salvador. Então o fugir faz parte do processo cristão, fugir do inimigo, fugir do mal, para não eliminar e não abater a luz dentro de nós, ok? Então nós vamos ver que o anjo aparece e começa a dar direção, começa a dar instrução. E nós vemos um José puramente obediente. Então a nossa obediência naquilo que são ou que vem das direções divinas vão nos manter na salvação, vão nos manter, não é, em total segurança contra as astutas ciladas dos inimigos da nossa alma que vêm para nos tirar da salvação, ok? Então, vendo nós isso, a instrução do anjo, e José fez puramente conforme o anjo lhe instruiu, ok? Então, depois dessa instrução, nós vamos ver que Herodes, novamente, na segunda tentativa, por ele ver que, olha, já não tenho conhecimento de Jesus, ou seja, já não tenho como saber dos passos dele, porque o inimigo, quando ele não conhece os nossos passos, quando ele não sabe o que nós estamos a fazer, porque tudo que vem por revelação divina sempre estará em oculto ao inimigo, sempre que a gente for obedecer. Então, a obediência de José, não é, colocou Jesus Cristo de forma oculta aos olhos do inimigo. Então, colocou o inimigo atormentado, que já não sabia o que fazer. Então, ele passou a usar um método de tentativa. Que método de tentativa é esse, pregador? O método de tentativa é este que ele disse, ok, já que os magos não vieram para me dar informação e que eu passei a saber da existência do rei dos judeus, que é Jesus Cristo, o Salvador, a partir deles, então o que eu posso fazer aqui é, para evitar eu deixar este tal rei que acaba de nascer, não é, crescer e realmente ocupar o meu espaço, o meu lugar, eu vou usar o método de tentativa, como quem diz, já que não sei, e sei que pelo menos já acaba de nascer, então ele não tem mais que 2 anos de idade. É por isso que a gente vê o método de tentativa, dizer, ok, como não sei, mas não sei exatamente quem é, como é, então eu vou jogar no seguro. Todas as crianças de 0 aos 2 anos, vou abater. Quem sabe no meio de tudo isso, encontro o dito rei dos judeus, ele morre e eu fico descansado, ok? Então, quando isso acontece, segundo o que a Bíblia diz, no versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido lido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos, não é? Então, é daí que a gente vê que, quando a gente recebe a instrução e a gente decide obedecer, nós vamos estar a receber escapes da parte de Deus e nós vamos nos manter na luz, na salvação. Então, quando isso acontece, nós vamos continuar a receber instruções de Deus para que continuemos a ser guiados e conduzidos por Ele. Então, é por isso que a gente vê aqui, já a partir do versículo 19 a 23, em que o mesmo anjo que disse, olha, leva o menino e vai para o Egito, e fica lá até que seja morto o inimigo, vem aqui a palavra confirmar.
O anjo do Senhor, versículo 19, apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, sendo Jesus Cristo vindo com o plano principal para salvar o povo de Israel, não é? Ele não poderia viver fora do lugar em que ele foi projetado para vir salvar. Mas houve uma situação em que ele teve que ser afastado de lá para garantir o projeto e o plano de Deus que tem a ver com a salvação. Ok? Então, muitas das vezes, acontece conosco como crentes e cristãos. Há momentos que a gente, por direção, deve se ausentar de certos sítios, de certas pessoas, para a gente manter e garantir a salvação. Ok? Então, é isso que, como entendimento básico, porque há muita coisa por detrás, lembrar que estamos a trazer entendimento, não revelações e não pregação propriamente dita. É mesmo ensino para ter entendimento básico, para ver um posicionamento como cristão no conhecimento da salvação do Salvador, que é Jesus. Amém? Vemos no próximo capítulo, que é de Mateus 3.